Olá a todos! Hoje eu e meu grupo iremos apresentar o trabalho de Sociologia, onde falaremos sobre ideologia, indústria cultural e intelectual orgânico. Ideologia. O que é ideologia na sociologia? Bem, não existe uma definição, pois muitos pensadores trabalham e atribuem determinados valores para ela. Temos ideologia como um conjunto de ideias que buscam explicar a realidade e as transformações sociais. Temos também outras definições que a definem como um instrumento de dominação, entre outras definições. O termo ideologia em si surgiu no século XIX, através de um estudo científico realizado por Anthony de Stutt de Tracy, onde ele a considerava uma ciência das ideias, sendo denominada de ideologia neutra. Seria uma versão mais clássica do termo, onde se baseava no conhecimento científico e era contrário a uma corrente religiosa. Temos também a ideologia crítica, que foi elaborada por Karl Marx, onde, para ele, é como um instrumento de dominação, na qual a classe dominante usa para camuflar a realidade social. Seria tipo uma inversão da realidade, uma falsa consciência de classe, que era produzida pela classe dominante, na qual esconde uma realidade que é marcada pela desigualdade, lutas entre classe dominante e classe dominada. Indústria cultural. Esse grande fenômeno engloba a realidade brasileira, mas também todo o capitalismo em seu nível internacional. Ele denomina todo o conjunto de características da cultura que é produzida em uma sociedade e que o mercado e a indústria englobam. E bom, nós podemos dizer que é um processo de industrialização de bens culturais, passando a ser um mecanismo de controle dos indivíduos. Eu vou explicar isso melhor. Começando nos anos de 1930 e 1940, o capitalismo teria se desenvolvido para além da questão da própria indústria, além de se desenvolver na questão do englobamento de compreensão na cultura. Um exemplo é se pensarmos que o capitalismo produz mercadorias para gerar lucro. Em relação a isso, podemos ver coisas relacionadas à arte. Isso porque, nesses anos, o cinema e a rádio se desenvolveram muito. Então, a própria indústria trabalha em prol da alienação das pessoas. Através dela, é possível homogeneizar os gostos e interesses pessoais para que os produtos sejam consumidos sem uma reflexão a seu respeito. Nesse contexto, destacam-se Theodor Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt. Os dois alemães produziram uma interpretação que vinculavam as questões econômicas das análises marxistas e as análises, por exemplo, da psicologia, psicanálise e outras áreas de pesquisas sociais. Por último, quando a indústria cultural vai produzindo determinados bens, ela não visa atingir apenas uma determinada camada social, ou seja, não é uma exclusividade de certos grupos sociais. O sertanejo é um exemplo, já que surge como uma cultura popular restrita de determinados ambientes, mas ao longo do tempo começa a ser produzida para outros grupos sociais para que se expanda o núcleo do consumo. Bom, eu vou falar sobre o intelectual orgânico. E o que é o intelectual orgânico? Bom, o intelectual orgânico é um tipo de intelectual que mantém-se ligado à sua classe social originária, ou seja, de onde ele veio, atuando como porta-voz da mesma. A gente tem como exemplo de intelectual orgânico o Martin Luther King, o Nelson Mandela, entre outros. E o conceito de intelectual orgânico foi criado pelo italiano Antonio Gramsci. Bom, Antonio Gramsci, como vocês podem ver ele aí na tela, ele foi um dos principais intelectuais marxistas do século XX. O que ele vai fazer? Ele vai valorizar a luta de classe, vai defender a cultura e a educação para uma formação intelectual do indivíduo, fazendo abrir um espaço para sua teoria denominada como hegemonia cultural. Essa foi a nossa apresentação. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu gostei. Espero que todos vocês tenham gostado e até mais.